Nesse vídeo, vou mostrar uma montagem passo a passo de um bloqueador de sinal de celular. O esquema está disponível aí pela internet. Eu copiei o esquema e vou fazer a montagem para testar. E se o esquema funcionar bloqueando o celular, eu vou ficar rico e vocês também, porque eu vou publicar o esquema aqui nesse canal. Cordiais saudações. É muito bom ter você por aqui. Esse é um canal para quem gosta de eletrônica e de assuntos relacionados. E é o que eu disse. Vou fazer a montagem do esquema que é dito que trata-se de um bloqueador de sinal de celular. Dois componentes principais. Pode pegar um café e um suco. Já aproveita e traz para mim também, porque o vídeo será longo. Eu vi em sites, em alguns canais por aí, esse esquema que eu copiei. Eu estudo a tecnologia dos celulares há anos. E os meus esquemas de bloqueador são completamente diferentes e tornam um equipamento caro. Mas se essa montagem der certa com esse esquema, eu vou vender bloqueadores de sinal de celular por R$50, cinquentinha. Além disso, meus estudos durante esse tempo não serviram para nada desse jeito, né? Mas antes de começar a montagem, eu vou falar do esquema. Bom, aqui eu tenho o fabuloso circuito bloqueador de sinais de celular. Esse é um esquema copiado da internet. Eu passei a limpo, digamos assim. Eu fiz o esquema no meu próprio programa aqui, para ver o que acontece com relação a isso. E também, claro, para deixar uma imagem mais nítida e mais clara e poder explicar os componentes. Bom, a alimentação aqui eu vou usar 8 volts. Uma bateria aqui, então 8 volts é a alimentação. D1 é um LED, pode ver que ele só serve para indicar que o circuito está ligado. E R3 aqui é de 2K2, serve para limitar a corrente no LED, para o LED não queimar, né? Um outro componente do circuito, chamado importante, ou principal, é o CI 555. Ele está na configuração de oscilador, não tem nada de especial. O pino 4 e o pino 8 são ligados juntos, o pino 2 e o pino 6 também são ligados juntos, e do pino 2 ao negativo tem um capacitor de 5 PF. Esse capacitor, nesse valor aí, ele não é comum. Então, eu acredito que com uma alimentação de 5 a 8 volts, o oscilador deva chegar em torno de 450 a 600 kHz. Não sei se o 555 chega a isso, mas pelos valores dos componentes, no caso C1, R2 e R1, esses três componentes aí vão fazer, vão mostrar, ou vão fazer o 555 oscilar numa determinada frequência. Então, C1, R1 e R2 são responsáveis pela frequência. R1 é um resistor de 75K, valor 10% acima ou 10% abaixo funciona. R2 6K8 também da mesma forma, 10% acima e 10% abaixo funciona. Este é o circuito oscilador. Não tem erro, eu acho que até um cego consegue montar esse circuito aqui de tão calejado que é. C2 é um capacitor de 4,7 microfarad. Então aqui tem que olhar a polarização dele. Esse aqui é um capacitor polarizado, então o lado positivo vai para o lado do pino 3 do circuito integrado 555, que é a saída. Passando para o próximo estágio, então também uma coisa não comum aqui, um capacitor C3 de 33 PF, para mim é um pouco estranho essa configuração, essa polarização aqui. R5 de 6K8, não vou dizer muita coisa, mas ele forma o divisor de tensão juntamente com R6, que é 10K. Então aqui na base do transistor BF495, 2N 2022, o transistor que for usado aí, tem que ser um transistor de radiofrequência para a gente ter certeza do negócio funcionando ou não. Então nos meus esquemas, eu não tenho BF495, eu tenho 2N 2222. A maioria das aplicações de RF de baixa potência serve.
Então, resistor o R6EDSK que eu falei, o Q1 é 2N2222, R4 aqui é 190 ohms, 190R, é o que eu vou usar. O esquema original estava 180, se eu não me engano. 10 ohms aqui de diferença não vai, né, não vai mudar nada. Entre o coletor e o emissor tem um capacitor de 5 PF, de realimentação. C4 é um capacitor de 5 PF que é ligado na antena. A antena é um pedacinho de fio, qualquer pedacinho de fio serve. Agora o circuito, para mim, a minha maior parte de surpresa do circuito é isso aqui, ó. Toda radiofrequência ela tem um circuito ressonante. O projeto original dizia 4 voltas de fio e mais 4 voltas de fio, com uma tomada no meio, nessa tomada tirada da antena. Então são 8 voltas de fio sobre 6 milímetros. Daí eu penso, qual é a indutância que tem isso aqui? Não vou fazer, não vou falar nada para não gerar problema já. E o capacitor variável aqui, que é um timer, né? Ele tem no máximo 30 PF. Então, olhando isso aqui, dá para ter uma ideia de que isso pode funcionar ou pode não funcionar. Para ser honesto, eu vou fazer a montagem, mas eu acho que não funciona. Eu tenho essa convicção, não digo certeza, mas eu acho que não vai funcionar. Mas enfim, vamos em frente, vamos fazer a montagem, porque eletrônica é eletrônica. Vamos lá então. Bom, vamos começar a montagem aqui. Primeiro que eu tenho essa plaquinha aqui, no estilo que eu sempre faço, né? Para fazer as minhas montagens. Estou usando uma solda bem fininha aqui, mas o certo seria usar a solda normal, mas na falta da solda, vamos para essa mesmo. Então eu vou começar com esta bobina. São 4 voltas de fio sobre 6 milímetros, mais 4 voltas de fio sobre 6 milímetros. O enrolamento, você dá para ver que ó, foi feito assim. Quando chegou aqui nessa divisão, só foi feita a emenda e continuou no mesmo sentido. Se eu fizesse a bobina ao contrário, isso não ia dar certo. Então, vamos começar aqui fazendo a fixação da bobina. Então a gente tem aqui, eu tenho a bobina fixa. Eu não vou nem me situar aqui a questão de valor da bobina, nada disso. Eu vou simplesmente seguir o esquema que está por aí, pela internet afora aí. Então, aqui eu tenho um capacitor variável, né, um timer que eles dizem, e tem que tomar cuidado aqui embaixo, ó. Esse terminal e esse são o mesmo, esse e esse não são, então a capacitância vai ser entre este terminal e este outro aqui. Então a minha soldagem tem que ser desta forma, ok? Então vamos lá, eu vou usar o soldador aqui com a mão esquerda, não é um muito bom, né? Muito bom porque eu não tenho prática com a mão esquerda. Agora, vou até fazer com a mão direita aqui, né? Eu estava fazendo aqui, mas eu vou deixar para vocês ver depois, tá? Depois que está no lugarzinho certinho, fica melhor. Pode ver que a solda nesse tipo de componente aqui tá bruto, né? Eu nunca vi solda na vida. Eu também não limpei, não passei uma lixa, nada. Eu vou fazer assim, ó, para poder fazer com a mão direita.
Pronto. Pode ver que meu soldador aqui tá bem sujinho, mas a pontinha ali, ó, tá bem limpinha. A pontinha só, né? Então aqui eu tenho a bobina e o capacitor soldados de forma que tá de acordo com o esquema. Agora vamos soldar aqui o transistor 2N2222. Esse transistor virado para mim, ele tem os números ali. Então, se eu olhar desta forma aqui, eu vou ter problema. Então, vou virar ele ao contrário e vou dizer o seguinte, ó, este terminal aqui é o emissor, este terminal que eu dobrei é o coletor e este outro terminal aqui é a base. E eu vou usar exatamente isso aqui, ó. Então eu vou colocar de forma que ele fique o emissor aqui, o coletor na bobina e a base vou fazer as outras ligações. Então vamos lá. Eu vou usar olha só, estou soldando o emissor e agora eu vou soldar o coletor. Pode ver que eu mexi com a solda antes dela esfriar e ela ficou fria. Ficou uma solda fria no terminal emissor. Aqui não está legal. Pronto. Agora sim, agora está ok. Então agora eu tenho... Posso fazer a solda do terminal base também, para terminar as soldas no transistor. E aqui, então eu posso mostrar que o terminal emissor é esse aqui, o terminal coletor é esse aqui e o terminal base é esse. E o transistor é um 2N2222. Se fosse um BF494 seria diferente. Agora a gente vai soldar o resistor de emissor. Então a gente tem que achar, eu vou tentar achar aqui, um resistor que tenha 180 ohms. É o que pede o esquema. Então, um cinza, aqui está 190 ohms. 10 ohms de diferença não vai fazer diferença para esse esquema aqui. Então, vou botar um resistor de 190 ohms, mas o esquema pede um resistor de 180 ohms. Não vou cortar os terminais do resistor, porque eu pretendo toda a montagem que eu faço, eu reutilizo os componentes. Então, aqui está tudo ok. E aqui está tudo ok. Agora eu vou soldar este terminal aqui. Então eu tenho um resistor de 190 ohms entre o emissor e o futuro negativo. Aqui eu vou transformar em uma linha negativa de alimentação. Então aqui vai ser o negativo e aqui é o positivo. Eu não tenho ligações definidas ainda, mas isso é fácil de fazer. É só pegar um pedacinho de fio e fazer a ligação. Daí a gente já não tem mais problema de se perder. Então vamos lá. Vamos descascar o fio aqui. Eu vou pegar esse fio branco aqui, ó, e vou descascar ele. Ó.
Então eu tenho aqui, agora ele já não é mais um fio sem, como é que eu vou dizer, sem utilidade. Agora eu vou soldar ele aqui, ó. E pronto. Eu tenho a minha linha negativa prontinha para soldar outros componentes. Com o positivo, vou fazer a mesma coisa. Vou pegar esse fiozinho aqui, vou tirar a capinha dele. Sabem da onde é esse pedacinho de fio aí? Pois é. Nos locais aí eles vendem fio, coisa e tal, flexível, coisa. Mas eu reutilizo retirando de cabo de rede. Vamos soldar o positivo aqui. Minha solda aqui está embuchada. Então vamos colocar aqui. Pronto. Para a montagem ficar fácil de ser feita, esse aqui é o procedimento. Então eu tenho o positivo aqui, o negativo aqui, os demais componentes eu vou soldando aqui. Agora, para terminar essa partezinha aqui da saída, eu preciso soldar um capacitor de 5 PF entre o coletor e o emissor do transistor. Deixa eu colocar aqui. Eu falei em base, coletor e emissor, mas não disse uma coisa, né? O que eu deveria ter dito é o seguinte: transistor tem lado certo para ser ligado, resistor não tem lado certo para ser ligado, e capacitor não polarizado não tem lado certo para ser ligado. Agora, capacitor polarizado tem lado certo para ser ligado. No caso, eu tenho aqui um capacitor de 5 PF. Não sei se dá para ver ali. 5 PF. Ele é ligado entre o emissor do transistor e o coletor do transistor. Então essa parte aqui agora está feita. Na saída, na parte central da bobina, a gente também tem que soldar um capacitor que é o capacitor de acoplamento da antena. Esse capacitor também é de 5 PF. Não sei se dá para ver, não sei se foca ou não. Se bem que o número ali está bem feio de ver, né? Mas também não vai, ele não é crítico. Então agora a nossa antena pode ser soldada nesse outro terminal que tem aqui. Então essa parte da montagem está ok. E a gente vai para a etapa seguinte. Bom, na base do transistor é soldado um capacitor, né, pelo esquema, é soldado um capacitor de 4,7 microfarad. Esse aqui é 4,7 por 50 volts. E o lado negativo é ligado à base do transistor. Então, o lado negativo é este que está marcado aqui com sinal de menos. Então, vamos dar prosseguimento. Vamos chegar aqui e seguir com essa montagem. Devo fixar aqui os dois terminais do capacitor, devidamente polarizado, como eu disse. E agora a gente precisa fazer o resto da polarização do transistor.
No esquema ali diz que tem um resistor que vai da base ao negativo e esse resistor é 5K6. 5K6. Então aqui a gente tem o resistor. Na verdade aqui é 6K8. 6K8, mas não vai interferir se eu mudar para... Vai dar 10% de diferença. Não vai interferir no resultado final do circuito. Vou usar isso aqui. Então, da base do transistor ao negativo tem esse resistor de 6K8. No esquema diz que é para colocar de 5K6. Vou botar de 6K8 porque não vai alterar o funcionamento. Ele é só de polarização. Ele é, na verdade, o divisor de tensão para a base ficar polarizada. E na base para o positivo também tem um resistor de 10K. O que acontece quando eu coloco um resistor um pouquinho maior do que pedia no esquema? Eu alterei a polarização de base para um pouquinho de tensão maior do que o esquema original. Interfere no funcionamento? Olha, interferiria na potência, mas no funcionamento em si não, porque a polarização é para ele amplificar. Vamos ver se eu consigo soldar aqui. Já consegui soldar. Então 10K do positivo, aliás, 10K da base do transistor ao positivo da alimentação. Então, aqui nós temos a etapa de radiofrequência prontinha. É só dar uns ajustezinhos aqui, um toquezinho aqui. E falta também ainda, né, um capacitor, segundo o esquema, um capacitor de 33 PF entre o negativo e a base do transistor. Vamos pegar aqui, 33 PF, e vamos soldar, vamos dar uma olhadinha aqui nos terminais para facilitar a solda lá no componente. Facilitar a solda lá na ilha de solda. E quando não quer pegar, então o que a gente faz? Não quer pegar porque está sujo, eu também não limpei, então eu corto. Corto aquela pontinha onde tinha cola. Esses capacitores, eles vêm em fita, né? Então eles têm uma cola. Essa cola, se não lixar, é difícil de soldar. Mas eu não estou com vontade de lixar. Aqui soltou o capacitor, aliás, o resistor. Mas eu vou terminar de soldar o capacitor primeiro, para depois revisar o resistor ali. Então, o capacitor está soldado. A revisão aqui, ó, no soldar ali, eu dessoldei o resistor. Então, isso acontece muito e tem que prestar atenção nas montagens, justamente nesses pequenos detalhes. Eletrônica é conhecimento, mas também é detalhe. E agora sim a parte de radiofrequência está ok. Então eu tenho um resistor de 190 ohms, um resistor de 6K8, deveria ser pelo esquema 5K6, mas não vai alterar o funcionamento. Um resistor de 10K, dá uma conferida aqui, tá bem soldado. Uma bobina de 8 voltas de fio 26, uma tomada central e um capacitor para fazer o acoplamento da antena. E para fazer o acoplamento do sinal que vai ser gerado pelo 555, um capacitor de 4,7 microfarad. Com relação
polarização aqui, ainda temos uma questão que pode ser, eu tenho aqui, procurando um resistor aqui, parece que vai faltar, e esse resistor vai ser útil. Então, pode ver que tem alguns resistores aqui, não vão ser todos usados, mas eu vou precisar de um especificamente que não está aqui. Bom, essa montagem em si é isso aqui, nessa parte. Então, eu fiz essa bobina inicialmente, não utilizei, e fiz essa outra aqui, porque o fio de uma é um pouquinho mais grosso que a outra, mas não tem, isso não interfere, tá? Para falar a verdade, não interfere. Então vamos ver aqui, dando continuidade, vamos ao circuito integrado 555, que também faz parte do esquema. E aí vem a forma de ligar ele. O circuito integrado, todo circuito integrado tem um chanfrozinho. No caso, a gente está falando do 555, então o pino 1, pino 2, pino 3, pino 4, pino 5, pino 6, pino 7, pino 8. A contagem é feita da esquerda para a direita, de baixo para cima, ok? Então eu vou dar 2 pontos de solda na plaquinha aqui e fixar o pino 4 e o pino 8. O pino 4 e o pino 8 são ligados direto ao positivo, então eu vou usar eles como base para fixar o componente, mas também vou aproveitar para não fazer muitas ligações, tá? Então vamos lá. Eu vou colocar aqui, ó, que vai ser o pino 4. Sempre que for soldar, tem que ter um pouquinho de tempo, um pouquinho de paciência, que é para esperar a solda esfriar. Eu, na verdade, não estou esperando, né? E isso está sendo visto aqui, ó. E no terminal do transistor, aliás, do circuito integrado aqui, não tem solda. E daí ela não pega lá. Esse método aqui é um método que você não esquenta o circuito integrado. Então fica muito difícil você queimar ele com excesso de calor nesse método aqui, desde que saiba como está fazendo a solda, né? Então um terminal ali está ok. Veja que aqui, ó, aqui eu não alcancei a outra ilha, mas de certa forma é bom, porque ó, eu posso fazer isso aqui, ó, e vou ter o circuito integrado totalmente livre para me trabalhar. Olha só. É difícil, né? É difícil. Pronto. Agora sim, agora a solda foi. Eu vou precisar agora, antes de qualquer outra ligação, fazer uma ponte. A gente chama de ponte ou jumper. Esse tipo de ligação aqui. Depois eu vou cortar o fio. Então o pino 4 e o pino 8 são ligados juntos no esquema que utiliza o 555. Olha aí que a ponta do meu soldador já está suja. Vou dar uma limpada aqui para ver o andamento das soldas. Então aqui eu fixei, soldei o pino 4 e o pino 8 para que fiquem juntos, porque é assim que pede no esquema que eu copiei aí da internet, tá? Eu já disse aí para vocês, né, que eu ia fazer a montagem, mas esse esquema não é de minha autoria. Então, eu também não sei se vai funcionar. Agora tem um detalhe, né?
se esse esquema aqui funcionar, vou ficar rico. Porque com essa quantidade de componentes aqui, fazer um bloqueador de sinal de celular dele, realmente vai ser um troço muito espetacular. Então eu tenho aqui esse pedacinho de fio. Eu tirei a capa dele toda. E eu preciso fazer uma ligação agora, direto, entre o pino 3 do circuito integrado 555 e o capacitor. Então o capacitor está aqui. E eu tenho que fazer essa ligação aqui ao pino 3. É só isso. A solda lá não ficou boa. Isso acontece. Vamos para a solda aqui de novo. Eu não sei se a solda não ficou boa ou se o fio estava quebrado. Não sei qual dos dois. De qualquer forma, tem que ser refeito, né? Não tem saída. E aqui, ó, pode ver que usando essa técnica aqui, ó, não afetei o circuito integrado com calor. E eu posso fazer isso aqui, ó. Ok. Agora eu tenho uma ligação que deve ser feita, que é segundo o esquema, o pino 2 e o pino 6 são ligados juntos. Estou ligando solda com solda aqui. O fio é esse aqui, ó. Mas então vamos lá, vamos sujar aqui os terminais aqui com solda para facilitar o meu lado. O pino 5 nesse esquema aqui não tem ligação, mas o pino 6 tem ligação com o pino 2 e o pino 2 está aqui. Então vamos lá. Pino 6 ao pino 2. E aqui eu tenho uma solda no pino 2. E a sobra do fio eu já vou cortar, mesmo porque eu preciso do fio. Pronto. Então agora já posso fazer a próxima solda, que é o pino 1 do circuito integrado ao negativo. Vamos dar uma carimbadinha aqui também, uma sujadinha no terminal. Esse passo a passo demora, tá? Isso é normal, são coisas que são assim, circuitos que demora a fazer a montagem, mas é muito gostoso. E ainda mais quando a gente vai fazer um teste de um equipamento ou de um dispositivo que parece que eu vou ficar rico com ele. Então, uma coisa aqui que eu quero pedir para vocês é o seguinte: caso esteja gostando desse método de soldagem aqui, deixa aquele like, pode comentar. Aí se gosta de assuntos relacionados à eletrônica, vamos aí fazer assinatura no canal, né? Senão você vai perder muitas publicações, porque o YouTube não avisa todo mundo conforme eles vão acessando o canal. Então agora entre o pino 6 e o pino 7, eu tenho que colocar um resistor, pelo segundo esquema, um resistor de 75K. Aqui. Violeta, verde,
laranja, 75K. Eu já vou até, para evitar problema, vou até fazer isso aqui, ó. Puf. Se eu estiver soldando um aparelho bem delicado, esse tipo de coisa aqui não deve ser feita, que deu aquela pontinha, pode cair e curto-circuitar alguma solda no dispositivo. E daí, ao invés de funcionar tudo, tranca tudo. Então, do pino 6 ao pino 7, um resistor de 75K. Pronto. Pino 6 está soldado? Não está não. Não está não. O problema da solda fria é porque ou a solda é ruim, ou a gente mexe com o componente na hora que está soldando. Daí gera solda fria. Tem diversas formas de acontecer a solda fria. Então, do pino 6 ao pino 7, a gente tem um resistor de 75K. Que é uma forma de soldar bem lenta aqui, porque ainda vou ter que fazer uma outra solda aqui para em cima desse mesmo pino 7. Aqui eu tenho um resistor de 6K8. 6K8. Esse resistor é ligado do pino 7 ao pino 8 do circuito integrado. Então, quando eu falo circuito integrado aqui, eu estou falando do 555. Então vamos lá ver por que eu não me preocupei muito com a solda aqui. Por causa disso. Ó. Agora não, agora tem que me preocupar. Então a solda agora está ali. E é soldado no pino 7. Aliás, no pino 8. Que é o positivo. Agora, eu vou ser uma pessoa que vou falar a real. Eu estou montando esse esquema, mas eu não acredito que funcione para a finalidade prevista. O esquema mostra que eu devo colocar um capacitor de 5 picofarad entre o pino 2 e o negativo da alimentação. Eu vou até mostrar aqui, ver se eu consigo. 5 PF. Tá aí. Cortar até os terminais para não ficar um problema de solda e coisa e tal. E vamos lá. Então, do negativo ao pino 2. Para ser honesto, se o 555 alcançar essa frequência toda, vai passar de 500 kHz. Porque este capacitor aqui é o que determina a frequência do CI 555. Ainda não está pronto, né? Ainda não está pronto, tem mais um resistor para ser soldado. Esse resistor é o resistor que poderia ser descartado, né? Não precisaria usar, mas a gente vai usar porque é um enfeite. É um enfeite aqui na montagem. É um indicador de... vai fazer parte do indicador de ligado e desligado. Então, vamos aqui a solda. Então, solda aqui o negativo, ó. E agora a gente vai soldar um LED. Vamos prestar atenção nesse LED aqui, ó. Ele tem um ladinho chato. Esse lado aqui é o lado que deve ser ligado ao negativo. E se o terminal aqui não puder ser identificado através desse chanfrezinho aqui, a parte maior que tem internamente do LED é aqui é ligado ao negativo. Então, o meu LED tem que ser ligado desta forma. Eu vou ligar um terminal
no positivo. Tem que ter solda, né, para poder colar. E o outro terminal no resistor. A solda aqui no resistor ficou legal, mas aqui não ficou. Então eu preciso dar uma reforçada ali. E esse reforço só tem um meio, né? Meter solda. Pode ver que a solda não estava boa. E eu já tinha previsto isso. Eu normalmente costumo fazer assim, ó. Deitar um pouquinho, soldar o componente, esperar, e daí depois eu levanto. Então aqui, agora, eu poderia ligar o circuito para ver se está funcionando. Né? Então, o que a gente vai fazer? Fui soldar ali, fui botar o soldador ali, pá, né? O que eu tenho que fazer aqui? Eu tenho... Agora a gente vai pegar aqui os dois fios. Pode ver que eu tenho aqui, ó, fio positivo é o que tem o nó e o fio negativo é o que não tem o nó. E vou soldar. O certo não seria soldar, né? O certo seria fazer uma emenda ali, mas eu vou soldar para garantir que não haja mau contato. Mas depois nos testes de radiofrequência eu vou tirar essas ligações. Agora é a ligação só para ver se o circuito está funcionando. Então aqui eu vou usar apenas esse fio aqui não faz parte. Esse fio aí não faz parte. Eu vou usar apenas isso aqui e vou ligar minha fonte. Minha fonte tá com ajuste aqui de quanto? De 3 volts. Teoricamente era para ter acendido. Mas tem um problema. Eu posso ter cometido um erro e colocado no lugar do LED um fototransistor ou um fotodiodo. Tanto faz. Então eu vou fazer esse teste aqui agora. Porque minha fonte está ligada. O negativo do LED é o lado chanfrado. Então eu vou fazer esse teste. Ó, aqui não acendeu. Aqui não acendeu. Então o que tem aqui, ó? Teoricamente não está chegando alimentação aqui. Ou tem alguma outra coisa errada? Será que tem alguma coisa errada? O esquema estava perfeito, a gente seguiu o esquema. Então aqui está ok. O LED aqui está ok. Eu vou fazer um testezinho aqui só para ver se realmente eu tenho uma leve desconfiança que às vezes, né? Não era isso. Então vou aumentar um pouco a tensão aqui. Vou aumentar para 5 volts. Não tem como mostrar, né? Está em 5 volts. Então também deveria... Isso aqui, na verdade, deveria estar com o LED aceso. Não tem outra explicação para isso aqui. Qual é o problema? Então eu vou tirar esta ligação aqui. Porque
se este componente estiver em curto, esse teste que eu fiz ali não vai servir para nada. Então a gente vai colocar o LED no positivo. E polarizar ele para ver se acende. Não acendeu também? O que está acontecendo aqui? O que está acontecendo aqui? Eu não vou alterar a fonte muito, porque eu imagino que com 12 volts o circuito integrado aqui vai queimar. Mas nessa condição aqui era para estar funcionando. Agora pode ter alguma coisa que não está batendo, né? O que não está batendo? Então eu vou ver, pegar o multímetro. Eu vou tirar um pouco daqui. Deixar a solda aqui para dar uma olhada. E vamos ver a questão da tensão. Vamos ver se eu tenho tensão ali. Vamos ver o range aqui. Milivolts, volt. Então eu posso fazer a medição de tensão aqui. Cinco volts eu tenho. 5 volts é o que está ali. Então por que o LED não acendeu? Então nós começamos com um problema de LED. Qual é o problema do LED não ter acendido? Agora, se prestar atenção, a ansiedade em não fazer as coisas faz com que as coisas não funcionem. Então, eu vou colocar aqui o seguinte, ó. Eu fiz uma mudança aqui, com 5 volts, e deliberadamente eu fiz errado. Mas aqui não acendeu, certo? Agora, olha só. Ninguém percebeu, mas eu fiz uma troca. Olha lá o lado chanfrado. Ok? Então agora eu posso dizer que a alimentação está chegando ao circuito, mas não posso dizer ainda que o circuito está funcionando. Ok? Esse é um ponto bem crítico dessas montagens, e principalmente essas montagens que chegam com RF. Eu não tenho muita possibilidade de mostrar aqui se está funcionando ou não a parte de radiofrequência. Eu vou ligar, vocês não vão ver aí, mas eu vou ligar meu osciloscópio e eu vou ver se o 555 está funcionando de acordo. Então eu tenho essa ponta de prova aqui, não é a ponta de prova que eu queria. Eu quero o canal 1. Então, canal 1, eu vou colocar a ponta de prova já para saber se o circuito integrado está funcionando. Bom, o circuito integrado está funcionando. A frequência é 685 kHz. E agora
a gente vai partir para a parte de radiofrequência. Então, não tem muita coisa para fazer aqui, a não ser ver em que lugar este circuito está funcionando. Vocês não vão ver, mas depois eu vou mostrar isso em tela para ficar mais fácil o entendimento. Então eu vou chamar meu analisador de espectro aqui, e daí a gente já vai ver se isso realmente funciona bloqueando o celular. Então eu tenho aqui não funcionou meu analisador. Agora deve analisar, como diz o outro. Vamos lá. Bom, eu não estou vendo aqui nada disso, mas a princípio eu posso ver o seguinte. Eu posso ver que não está havendo bloqueio. Não está havendo bloqueio de celular nenhum aqui. Pode ver que o celular continua ativo aqui, ó. Ok? Então não bloqueia. Agora eu vou dar uma explorada. E daí depois a gente vai ver o que está acontecendo de fato. Vamos lá para a mesa lá onde tem os equipamentos todos. Aqui onde eu soldo não tem todos os equipamentos. Está gostando desse vídeo? Está gostando do que está vendo? Deixa sua opinião aí nos comentários. E aproveita e já deixa também um like ou um dislike. Não importa, mas diz alguma coisa. E agora vamos fazer o teste de funcionamento do bloqueador de sinal de celular. E depois eu vou fazer as minhas considerações. Aliás, vou fazer junto com enquanto eu mostro aí a montagem. Bom, agora chegou a hora de testar. Então aqui eu tenho o circuito. Pode ver que a montagem está fiel ao esquema, o circuito integrado 555, 2N 2222, a montagem foi montada dessa posição aqui, ó. Mas eu vou, pelas condições que eu preciso, olha só. Certo? Então, vamos fazer um esquema aqui, para mim poder colocar o celular do lado. Então, vou colocar aqui assim. Também depois poder ligar aqui. Vou dar um zoom aqui, se der. Não. Dá um zoom aí, mano. Tá bom. Então, vamos ligar. Vamos ligar. E vamos botar o celular aqui do lado. Vou botar um aplicativo aqui que é para a gente ver se ele tem sinal ou não. Vamos ver aqui a frequência aqui. Ó, o celular está mostrando aqui a frequência de 886 MHz, 886.4, certo? Até aqui não está bloqueado, porque se tivesse bloqueado, o ponteiro estava caído. Aqui nós temos 886. Deu umas mexidas ali, vamos ver. Já devia, se fosse o caso, já deveria ter desligado, né? Estou usando o aplicativo Network Cell Info, é um aplicativo pago, tá?
Ele mostra, isso aqui não é propaganda, tá? Mas ele mostra a frequência e mostra o sinal. Então, esse tempo todo aqui não parou. Bom, nós temos 886 MHz, 886.4. Vou botar numa outra tela aqui. Aqui eu estou com a tela do analisador de espectro para pobre, e a frequência aqui diz que é 886 MHz. Então vou colocar aqui 886 e ver se tem alguma coisa estranha. 882, 885, 86.4. Vamos botar aqui, vamos zerar aqui. Ok. Então nós vamos ver, eu vou desligar. Atenção na tela aqui, ó, 886.4, no celular também é 886.4. Pode ver que não tem ruído nenhum. Aqui tem uma estação, digamos assim. Aqui é a comunicação de celular, tá? São torres de celular em outra frequência, de outra operadora. Não é da operadora Vivo que eu estou usando aqui. Então, não tem muita coisa para falar. Bloquear até agora não bloqueou. E também não tem nenhuma atuação desse aparelho, tá? Não tem nenhuma operação, ou melhor, não tem nenhuma amostra que há alguma ação desse aparelho sobre o celular. Eu vou até desligar aqui para ver se muda alguma coisa na tela. Ó, deu uma balançadinha ali, ó. Essa balançada não mudou nada. Vou ligar de novo. Não, foi impressão minha, não tem nada. Ah, mas tu não mexeu na regulagem, Pedro. Poxa vida, tu não mexeu no espectro aqui de frequência, aqui no negócio da frequência. Vamos dar uma mexida aqui para ver se por acaso acontece alguma coisa? O sinal que deu aqui foi... Meu Wi-Fi caiu. Mas não foi por causa dessa aparelhinha aqui não, tá? O Wi-Fi caiu porque desligaram o roteador. Já voltou o Wi-Fi. Mas aqui não aconteceu nada. Eu também fiz com uma chave de fenda não metálica. Para mim, eu não tenho essa importância. Mas sempre, não metálico, não metálico. Não sei de onde é que tiraram isso. O metálico só vai alterar, né? Só vai alterar a indutância e a proximidade ali. Claro que para fazer ajustes finos não deve usar chave metálica, isso tem razão. Então por isso que eu usei aqui. Aqui é um ajuste fino, onde a frequência seria... Então agora a gente continua aqui, ó, 880 e alguma coisa. Agora o celular mudou de frequência, tá 882.2. Nós também não temos nada ali. Então realmente está comprovado que o aparelho não executa nada. Então com isso a gente pode deixar de lado essa mania de que um circuito com um transistor e um circuito integrado do tipo 555 vai fazer bloquear um sinal de celular. Nos sites aí, nos lugares que eles colocam isso aí, é só para ganhar visualização, para ganhar clique, para ganhar curtida. Eu prefiro ficar nos meus 50, 100 acessos em cada vídeo e com toda certeza, quando um circuito meu for testado, quando ele for montado, ele vai funcionar. Se ele não funcionar, vai ser por erro do montador, porque o que eu publico, eu garanto. É isso.
Se você acha que foi frustrante chegar ao final da montagem e dos testes e ver que não há erros de montagem e que de fato é o esquema que não faz o que é prometido, saiba que você aprendeu muito mais do que se o circuito tivesse funcionado. Se você gostou desse vídeo e quer ver mais conteúdo como esse, deixe um like, comente a sua opinião, compartilhe o link desse vídeo com seus amigos nas redes sociais e nos grupos de WhatsApp. Agradeço por dedicar seu tempo e apoiar esse conteúdo. Até o próximo vídeo.